de Deus, meus caros irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Agora eu gostaria de exortar aos irmãos o perigo dos falsos obreiros. É um perigo mesmo. Os irmãos, prestem atenção. Irmãos, irmãs, vivemos hoje em um tempo muito difícil, tá, irmãos? A palavra de Deus nos alerta sobre o surgimento de falsos obreiros, falsos mestres, não é? Homens e mulheres que se apresentam como servos de Deus e que na verdade são lobos em pele de ovelha. Tudo isso aí existe hoje dentro de denominações que nós achamos que são o caminho, que na verdade o caminho é Jesus Cristo, não é? E nós temos que estar atentos, e eu estou aqui para alertar vocês sobre isso, para dizer para vocês, irmãos, que esses tipos de pessoas que a Bíblia nos ensina, que são falsos líderes, usam, irmãos, de certas subterfúgios, né, que causam danos à igreja, à fé dos irmãos, que é fundamental e que deve estar atentos, porque isso realmente já está acontecendo dentro de igrejas tradicionais. Nós temos que pensar o seguinte: eu particularmente creio que a igreja é um corpo que está espalhado, né, que ela não tem placa, não tem nome. É logicamente que existe denominações, mas a igreja é uma só. Denominações tem muitas, mas a igreja é uma só, que é a igreja de Cristo. E para nós não cairmos nas armadilhas desses falsos obreiros, irmão, nós temos que meditar. Eu tenho um versículo aqui que eu peguei aqui, que vem em frente aqui agora, que está na minha frente aqui agora, que eu vou ler para vocês meditarem nesse versículo. Diz assim, 2 Coríntios, vocês podem abrir a Bíblia se quiserem, 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15, diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos também se disfarcem em servos da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Por quê? Porque as obras deles eles não estão ligados em Cristo, na obra da salvação. E esse versículo nos dá uma advertência. E muito nós temos advertido aqui nesse canal. Esse versículo dá uma advertência clara, como Satanás se disfarça em anjo de luz. Você olha aquele culto, nossa, se impressiona. Você tem que tomar cuidado, não se impressione com qualquer coisa, porque senão você pode ser depois decepcionado e isso pode trazer uma ruína na tua vida espiritual. Quantos que já foram decepcionados, irmãos, né? E eles vêm mesmo, irmãos, eles vêm mesmo de uma maneira que o objetivo deles é enganar, desviar, destruir. São mestres na arte de manipulação. Para manipular uma pessoa é 2 minutos, ou 1 segundo, né? Ele deixa Jesus Cristo de lado e coloca as bênçãos materiais que você já fica interessado. Usam a Bíblia para os seus próprios interesses, torcendo as Escrituras para tirar proveito do povo de Deus. É o que mais nós estamos vendo, irmão. O problema desses falsos obreiros não é algo novo, irmão. Jesus Cristo já falava, já havia nos alertado sobre isso há muito tempo, já tinha falado. E muitos não estão acordando. Está escrito lá em Mateus 7,15. 7, versículo 15. Né, irmãos? Quando disse assim o Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, né? Mas interiormente são lobos devoradores. Pode ler lá, irmão. Eles são lobos, aparentam ter piedade. Ah, aquela caridade, você vê lá na frente do povo, ai, é um anjo, é um santo, é um ungido de Deus. Mas por trás das cortinas lá nas reuniões deles, irmão, aí você vai ver o que é anjo. Quando ele pega um para tirar o couro, aí você vai ver o que é anjo. Irmão, não é fácil não. Então, irmão, até você mesmo, hoje você está defendendo alguma coisa, mas depois, quando acontecer alguma coisa que você precisar, aí você vai dar valor no que eu estou falando para você. Você vai dar valor.
Porque você vai lembrar dessa pregação aqui, você vai lembrar dessa demonstração. Porque você tem que estar firme em Cristo, irmão, não é no ser humano. Ah, mas eu estou firme em Cristo. Veja bem, você está firme numa instituição. Tem gente aí que está firme em instituição, não está firme em Cristo. E esses falsos obreiros, o que eles fazem, irmão? Eles começam a prometer benção. E benção rápida, daqui a 3 dias, daqui a outro dia. Quando tá no final do ano, no ano que vem vai ser diferente. Irmão, eu sei como é que é. Eu já participei de coisas assim. Graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. Certo? Então, irmãos, e não tem compromisso. Se você for falar com ele e não cumpriu, ele fala, então não era com você, estava cheio de gente na igreja. Pronto. Simplesmente assim. E você saiu de lá chorando, dizendo que Deus falou com você. Então, olha, medita, vai na Escritura. Eu não estou dizendo que Deus não fale, mas busque aqui dentro da Bíblia, pelo amor de Deus. O que você precisa, você já tem, que é Jesus Cristo. O que vier depois é tudo lucro. Está entendendo? Eles querem que você acreditem naquilo, porque eles não têm compromisso com a vida cristã, eles não têm compromisso com a igreja, eles não têm compromisso com nada, eles têm compromisso com eles. Eles pregam um evangelho diluído, que não é um evangelho verdadeiro, não é um evangelho que entra em confronto com o pecado, não é um evangelho que bate de frente com o pecado. O evangelho perdoa, o evangelho purifica, a graça redentora de Jesus Cristo, ela edifica, purifica, restaura, mas ela corrige. Aí que tá. Mas eles não corrigem, vem assim mesmo, fica assim mesmo, Deus te abençoa assim mesmo. Irmãos, nós temos que ter entre nós, irmãos, um arrependimento. Sem a verdadeira transformação de vida, irmãos, como é que vai ser? Né? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, ele advertiu nós. Né? Não advertiu nós, mas advertiu sobre isso. Para nós também, né? Está escrito, ele advertiu para nós, para mim, para você, para todos aqueles que lerem. E o que ele disse? Glória ao nome santo do Senhor. Ele disse assim, que haveria um tempo que não suportariam mais a sã doutrina. O que é a sã doutrina para você? Saudar com ósculo, usar véu e isso aqui. Isso não é sã doutrina. Sã doutrina é pregar Jesus Cristo crucificado, falar que ressuscitado, falar que ele vai voltar, falar que ele está preparando um lugar para você, que ele quer que você cada dia mais se aproxime dele. Essa é a sã doutrina. Mas eles pregam o quê? Se você tem um ósculo santo e o véu já está bom, o resto é benção, é que Deus vai virar o teu cativeiro, é que Deus vai abrir a porta, é que aquilo que você está esperando vai acontecer, que Deus vai prometer que teu filho que você vai ter ministério, que você vai pregar. É essa daí. Aí você amontoa para você, nos seus ouvidos, certo, irmão? Mestres, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 2, ou melhor, 2 Timóteo 4, versículo 13. O versículo 3, perdoa. Está entendendo, irmão? A preocupação que nós temos e que nós temos que ter com a igreja. Por isso que eu gravo, por isso que eu falo, por isso que eu admoesto. Não é que eu estou falando mal, eu estou querendo que você tenha cuidado. Eu não estou também dizendo para você, glória ao Senhor, que lá na sua denominação todo mundo é assim. Entenda. Eu não vou denegrir a imagem de ninguém, apenas quero dizer que você tem que entender que o fundamento de tudo é Cristo, não é mais outro fundamento. Se alguém coloca outro fundamento, não é Deus que está falando. Eles não têm compromisso com a verdade, não tem mesmo. Tem compromisso com os desejos do seu próprio coração e com aquilo que agrada ao seu ventre e que agrada o mundo. E não querem conduzir o povo a Deus coisa nenhuma. Porque na hora H espura fora. Para defender uma ovelha, escorre, foge. E não é assim. Teve a pandemia. Uma enfermidade, não é? Cadê as orações? Cadê as unção? Cadê os pedidos para Deus? Não podia nem entrar no hospital, não podia... Não, evita fazer unção na época da pandemia.
Era aí que tinha que fazer unção. É claro, era o momento. Ou não era? Eu não estou me exaltando, irmão, mas Deus me deu a graça de ungir uma irmã que estava com essa enfermidade aí, que eu não posso falar o nome aqui. E Deus fez um milagre na vida dela. E eu não morri, estou aqui, irmão. Eu tenho a minha enfermidade, que é... A minha não. Eu tenho uma enfermidade que não pertence a mim, que está no meu corpo, que um dia, se Deus quiser, ela vai sair. Existe uma enfermidade para mim. É interessante, os judeus, eles fazem isso, não é? Eles falam que existe um carro para mim, existe uma esposa para mim, porque eles consideram que eles não têm nada, que é tudo de Deus. E é verdade mesmo, tudo que nós temos existe para nós, enquanto nós vivermos, não é, irmão? Então, nesse momento que nós temos essa existência divina, esse Deus maravilhoso que nos escolheu e colocou em nós a fé em Cristo Jesus, vamos nos basear nesse versículo que nós lemos agora aqui, então, irmão. Versículo 2 Coríntios 11, 13 e 15. Lê lá de novo. Medita nesse versículo. Você vai dizer, mas como que eu posso me proteger, irmão, desse tipo de coisa? A primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é conhecer profundamente a palavra de Deus. E para você conhecer profundamente, você tem que estudar. Então, não é interesse para esses homens que você estude. Porque se você estudar, não é só ler, você estudar mesmo a palavra. Pegar a Bíblia e procurar saber. Fazer pergunta. Você lê e pergunta para o texto. Por que é... Eu faço assim, quer ver, irmão? Por que é que o Senhor Jesus nasceu em Belém? O que significa Belém? O que será que significa essa palavra Belém? Porque diz que as palavras em hebraico têm um significado e as letras têm um número. Aí eu vou lá, Belém, que seria Lehem. Né? Então, Lehem quer dizer pão. Bet quer dizer casa. Eu não sei pronunciar direito. Por isso que é Bet Reshit. Casa do homem com uma pequena sabedoria. Mais ou menos assim. O primeiro livro da Bíblia, no hebraico, é Bereshit, não é Gênesis. A palavra mais aproximada do Bereshit é Gênesis, porque fala de uma genealogia, não está errado, tá? É porque Bet, eu não sei pronunciar, tá? Mas Bet quer dizer casa. Certo, irmão? Depois Bet, Resh, Shin é homem, né? It, ou família, não sei. Eu não me lembro agora se é homem ou família. It é pequena sabedoria. Então, pode ser assim, casa de uma família de pequena sabedoria. Então, por isso que um livro de... As palavras hebraicas, ela tem um fundamento. Por exemplo, se você fala Gênesis, não foge da realidade. Não foge, porque é uma genealogia, ok? Mas se você fala Bereshit, a palavra tem um sentido diferente. Está entendendo, irmão? Não quer dizer que está errado nós falar Gênesis. Não é nada disso, não. Entenda, tá bom, irmão? Então, nós temos que ter um pouquinho dessa sabedoria. E o homem não quer que você entenda. Então, quando eu leio, eu pergunta para o texto, por que é Bethlehem? Bethlehem. Lehem é pão, Bet é casa, casa do pão. Quem nasceu lá? Jesus Cristo. Belém, que seria Bethlehem. Então Jesus Cristo nasceu na casa do pão. Por quê? Porque ele é o pão da vida. Tá entendendo, irmão? Pergunta para o texto, descobre. Você descobre perguntando para o texto. Às vezes você pergunta, às vezes você tem livro, você gosta de ler, tudo bem, não há nada. Mas você tira um pouquinho de cada coisa, não vai pôr tudo na sua cabeça, porque muita coisa pode não estar certa. Então você tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai acrescentando, vai buscando principalmente. O principal está na Escritura, o resto é só umas migalhinhas que está ali, tá? Mas na Bíblia não, na Bíblia é tudo essência pura. Você vai na essência, você pega a essência e pega mais alguma coisinha. Aí você vai aprendendo, você vai diluindo aquilo, vai desmanchando aquele negócio, aquela tua dúvida. A desmanchar a dúvida é uma coisa, diluir o evangelho é outra. Esses homens maus aí, perversos, que fazem essas coisas, diluem o evangelho. Misturam outra coisa no evangelho.
mistura muita bênção, muita profecia e tal, e fala pouco de Jesus Cristo. Você pode ter certeza, você vai numa igreja que fala pouco da salvação, você fica com a pulga atrás da orelha, irmão. Eu falo esse costume brasileiro, tá? Mas não leve a mal, que eu sou bem popular, assim, na forma brasileira. Então nós temos que cultivar em nós o discernimento espiritual. Nós temos que buscar comunhão. Nós temos que, através do Espírito Santo, buscar essa comunhão. Em 1 João 4,1 diz assim, somos instruídos, né? E nós somos instruídos o quê? Está escrito o quê? Não crer em todo espírito, mas provar os espíritos. Porque existem muitos espíritos. Espíritos enganadores, espíritos falsos, espíritos que vêm parecendo um anjo de luz. Enfim, nós precisamos ter em nós, irmãos, ter no nosso coração e naquele que está na frente, primeiro dentro de nós, o discernimento, ver o que o outro está pregando e procurar ver se está certo dentro da Escritura. Você olha na Escritura, ele fez errado, ele falou errado, você também não vai condenar ele. Às vezes ele falou, errou. Eu vou ser bem sincero, tem irmãos aí que erram, quem sabe, eu mesmo já errei. Mas errar e não voltar atrás para pedir perdão, isso aí está errado. Se eu errar alguma coisa e alguém falar, oh, você errou nisso daqui, eu vou lá e faço outro vídeo e peço perdão. Tá entendendo, irmão? Então, irmãos, vamos estar vigilantes. Em todos os aspectos, vamos estar vigilantes. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas querer enganar o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Mas se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, certo, irmãos? Temos a certeza que não seremos enganados. Porque vai surgir, irmãos, coisas estranhas. Observem, vocês têm o direito de observar. Ah, vai comprar isso? Vai. Anunciou lá que vai ter que comprar isso. Você vai dar a coleta? Você tem o direito de saber, vai comprar onde, irmão? Foi feita licitação? Você tem o direito, você que está dando dinheiro. Se você vê, está duvidando de nós e não quer mostrar, por que não quer mostrar? Se não quer mostrar, também não dou. Pronto. Que adianta comprar um monte de coisa e deixar o pobre passando fome? Olha, irmão, tem gente que está usando você como massa de manobra. Fique inteligente. Fique inteligente. Faz o seguinte. Não faz o que eu estou falando, não. Vai, ora a Deus, pega a sua Bíblia e consulta. O que eu estou falando, consulta no que vê se está escrito. É uma demonstração que Deus está me dando aqui nesse vídeo. Quando eu falo dessa federação aí, que muita gente não acredita, não quero falar, irmão, a respeito de uma denominação só. Agora estou falando com todas. Se a sua igreja faz parte, cuidado, porque olha, vocês querem ver como é a realidade? Eu conversei com uma irmã esses dias, que ela queria ir numa igreja. Não queria mais congregar onde ela estava congregando, ela queria ir numa igreja. Ela perguntou para mim como é que ela fazia. Eu peguei e falei, irmã, tem uma igreja, a irmã vai na igreja, tudo bem, mas a irmã quer um conselho? Pergunta se ela faz parte de alguma federação. E ela foi lá e perguntou, falou, eu quero que vocês sejam sinceros, vocês fazem parte de alguma federação? O pastor olhou para ela e disse assim, olha, nós somos convidados, sim, para fazer parte de uma federação, mas nós não sentimos de fazer. Nosso presbitério aqui não sentiu e nós não fazemos parte. Olha como existe, irmão. Tá? Aí ela conversou comigo, eu falei, bom, então, irmã, fique em paz, serve a Deus aí. Mas não precisa batizar de novo, não. Eu falei, se a irmã crê em Jesus Cristo, o batismo não é salvístico. Tá? A irmã crê em Jesus Cristo ou crê na placa da sua igreja? Aí vai de você, né, irmão? Você sente que tem que fazer, problema seu. Eu particularmente, estou em paz. Sabe por que eu estou em paz? Ó, eu batizei numa igreja evangélica. Primeiro, quando era pequenininho, eu batizei na igreja católica. Primeiro, né? Depois, batizei numa igreja evangélica, que era a bíblica. Segundo. Depois, batizei na congregação. Terceiro. Para que eu vou batizar de novo? Eu criei em Jesus Cristo, não criei no meu batismo. Eu criei em Cristo Jesus. Desde o primeiro dia que eu entendi o evangelho, eu já tinha o evangelho. Irmão, eu era criança e procurei o evangelho. Entende, irmão?
Não foi ninguém que me foi na minha casa pregar para mim. Não. Eu peguei a Bíblia e abri lá no juízo final e comecei lá em Apocalipse. Olha que difícil, irmão. Você está entendendo, irmão? Então, irmãos, cada um deve julgar si próprio, cada um deve julgar julgar a palavra que sai da minha boca também. Eu não estou mentindo, não estou falando mal de ninguém. Não interprete isso como uma mentira ou como falar mal. Pelo amor de Deus, tá bom? Fica com essa exortação. Deus seja glorificado. Amém e amém.